Boa noite. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler apenas um versículo, Romanos capítulo 12, versículo 11, que diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, te louvamos mais uma vez pelo privilégio de refletir sobre as maravilhas da palavra do Senhor, que o Senhor deixou registradas para o nosso crescimento. Que haja crescimento, Senhor, na tua presença. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Sejam fervorosos de espírito. Uma das áreas que fazem com que os cristãos sejam muito esquisitos tem a ver com o fato de que nunca houve uma definição clara a respeito do que é fervor. Talvez fervor seja daquelas palavras que não admite definição. Talvez no máximo você pode dissertar um pouco sobre isso. Mas além de não haver uma definição do tipo, fervor é isso, mais isso, mais isso, mais isso, ainda há uma ligeira confusão, no sentido de que fervor de verdade é fervor que se apresenta externamente. Então, fulano é fervoroso? Não é não, porque ele fica parado no culto. Como é que ele pode ser fervoroso? Essa é a ideia. A fulano é fervoroso? É fervoroso. É fervoroso. Ele levanta as mãos, ele corre, ele termina o culto todo suado. Ele é da unção, ele sapateia, ele baba, ele pula, ele macaqueia, ele faz qualquer coisa, ele fala a língua dos animais, o que for. Pense numa pessoa fervorosa, é crente mesmo, é crente, porque é do fervor. Porém, Romanos 12, 11, vem nos colocar numa dimensão bem diferente dessa caricatura do fervoroso espalhafatoso. E não é que eu não acredite na sinceridade do espalhafatoso. A Bíblia tem várias cenas em que as pessoas envolvidas eram fervorosas naquele momento, e talvez para o observador externo aquilo foi muito estranho. Por exemplo, passaram o Mar Vermelho. Cena maravilhosa, experiência incrível. Quando chega do lado de lá, Miriam pega um tambor, sai cantando e dançando, fazendo o seu pagode. E a mulherada segue Miriam. Para muitos crentes que eu conheço, para alguns que eu conheço, ao terminar aquilo, comentariam assim baixinho: tu viu aquela palhaçada? Tu viu? Tu viu aquela palhaçada? Mas precisava daquilo? Vai perguntar para Miriam, né? Davi dançando após trazer a arca, né? A mulher dele, Mical, olhando da janela, falou: isso está demais. Isso está demais. E chegou para ele e falou: você parece um vadio. Olha que coisa louca. Olha que palavra pesada, né? Você tinha que se comportar daquele jeito, como se fosse um vadio. A palavra termina dizendo que ela ficou estéril e nunca teve filhos. Talvez isso tenha sido um castigo para nunca mais se meter no fervor alheio. Há muito tempo atrás, uns anos atrás, meus filhos bem pequenos, criança é criança, tinha uma pessoa no culto aparentemente fervorosa e espalhafatosa. Um desses meus filhos chegou para mim e disse: pai, ali o irmão fulano se ouviu. E eu falei para ele: e o que é que você tem a ver com isso?
Então o que eu vou falar aqui não tem a ver com o fato de que eu não acredite na sinceridade de uma externalização ou outra. O que eu vou falar aqui tem a ver para onde é que a Bíblia nos chama realmente para ser fervorosos. Qual é a dimensão da vida em que Deus tem nos desafiados a sermos fervorosos. Sejam fervorosos no Espírito. Mas, antes da expressão sejam fervorosos no Espírito, tem uma expressão, e depois dela tem outra. Ela está no meio de duas expressões profundas, né? Diz, olha, não seja remisso no zelo. Isso aqui é uma outra maneira de dizer assim, para de ser preguiçoso na obra do Senhor. Para de ser alguém faltoso de diligência. E depois da expressão seja fervoroso de espírito, seja fervoroso de espírito servindo ao Senhor. Então veja, nos chama para internamente sermos fervorosos, mas essa expressão está no meio de duas frases que talvez só possam ser comprovadas externamente. Sermos pessoas zelosas e sermos pessoas que servem ao Senhor. Aonde é que está o verdadeiro fervoroso? Onde é que está a essência do fervor? Está no Espírito. Está em alguém que internamente serve a Deus, em áreas de sua vida que só Ele e Deus sabem, e que não precisa ser mostrado para ninguém, que não precisa ser propagandeado para ninguém, que não precisa convencer com uma mudança de tom de voz. Deus sabe lá dentro de você, se você é fervoroso ou não. Deixa eu lhe dar aqui uma pincelada de algumas referências que vão nos mostrar a importância de sermos fervorosos internamente. Eu não quero entrar naquelas digressões que eu sempre faço a respeito do que é o Espírito, mas entenda o Espírito como uma daquelas expressões do homem interior. O verdadeiro você, aonde você habita é no seu interior. E há algumas referências que nos chamam muita atenção para isso. Por exemplo, no Salmo 51, o salmista Davi disse, coração quebrantado e contrito, né? Me foge agora o versículo inteiro. Sacrifícios agradáveis a Deus são o coração quebrantado e contrito. Tu não desprezarás, ó Deus. É lá dentro de você que realmente está o campo de batalha. No Salmo 139, o famoso Salmo do Tu me sondas e me conheces, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha o que o salmista está dizendo, Deus, olhe para dentro de mim, dá uma escaneada, né? O ser humano, ele é como o computador. Você olha para o seu computador, você fala, ele está bem. Aí de repente, não, centenas de vírus, mas como, gente? Está aparentemente bem, está visivelmente bem, como assim? Centenas, ou às vezes milhares. Pois é, quem vai dizer isso mesmo é uma escaneada. O salmista disse, ó Deus, tu me sondas e me conhece, conhece os meus pensamentos, prova-me, vê se há algum caminho mau dentro de mim,
e me guie pelo caminho eterno. Você sabe que essa frase, ela parece ser de muita coragem. Mas a questão não é de coragem, é mais de sinceridade, de dizer para Deus: Senhor, olha para dentro de mim. O que é que está errado aí? E se tem alguma coisa que precisa ser corrigida, que o Senhor corrija e me guie pela vereda antiga, me guie pelo caminho eterno. Muitas vezes nós não fazemos isso, porque nós sabemos que tem, né? Nós sabemos que lá dentro de nós, no nosso homem interior, aonde nós verdadeiramente deveríamos ser fervorosos, nós sabemos que tem coisas para serem consertadas. Veja a pureza de um fervor de espírito. Quando Ana estava derramando a sua alma perante Deus no templo, lá no templo do profeta Eli, a Bíblia diz, ela só mexia os lábios. Não é? Não é isso que a Bíblia diz? Apenas mexia os lábios. Mas a sua entrega no seu ser interior era tão intensa, que deve ter causado modificações externas, e o sacerdote Eli pensou assim: olha, minha filha, você está bêbada, largue o vinho, largue as drogas, né? Para com isso. Senhora, nessa idade ainda, né? Ela disse: não, meu Senhor, eu estou derramando a minha alma perante Deus. Eu falei do Salmo 51, de Davi dizendo que Deus não vai desprezar isso, Deus não vai desprezar o coração contrito e quebrantado. É lá dentro, é no espírito, é internamente. É o coração contrito e quebrantado, sim, vai ser achado por Deus. Em Isaías 66, o profeta Isaías chegou a dizer que o homem para quem Deus vai olhar. Vamos ver Isaías 66 rapidinho. Então, Isaías 66. Ok. Versículo 2 diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então, tudo isso é muito parecido com o que Jesus disse: Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus colocou um anúncio de jornal: procura-se adoradores. João 4:24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a marca dos homens e mulheres de Deus em todas as épocas. O seu negócio é com Deus. A Bíblia diz: tudo que fizerdes, fazei-o como para o Senhor e não para os homens. Jesus criticou muito a externalização de uma suposta espiritualidade. Ele passa uns 2 capítulos falando sobre os escribas e fariseus e fala assim: não sejam como eles, porque eles são hipócritas. Tem as coisas externas que eles amam fazer, que eles adoram fazer, mas por dentro não tem absolutamente nada. Os filactérios deles
são maiores do que todo mundo. Eles amam as saudações nas praças. A paz, irmão. Não é? Paz, príncipe. Mas não vai na deles, não. Eles são podres. Eles gostam de rituais, de limpar o canto do prato. Eles são como sepulcro caiados. Não imitem essas pessoas, não imitem essas pessoas. Meus irmãos, onde houver um teatro da fé, aí você pode ter uma perversão da espiritualidade. E repito, não é que eu não veja sinceridade em manifestações externas. Mas o fato é que uma espiritualidade interna pode sim ser demonstrada externamente. Mas uma espiritualidade apenas externa pode não ter nada a mostrar por dentro. Pode não ter nada para mostrar naquela área da vida onde só Deus e você têm acesso. Onde só Deus e você conhecem. Por isso a Bíblia diz, antes de qualquer coisa, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor e com zelo. Então a pergunta é, como é que somos por dentro? Quando Maria recebeu a visita do anjo, na sua oração famosa, ela disse, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Uma das coisas mais profundas que é dito na Bíblia, e que eu entendo sobre oração, é em 1 Coríntios 14, quando Paulo disse, quando eu oro, o meu espírito ora. E eu penso, será que essa é a realidade de todo mundo? Que por dentro você está bem com Deus? Que por dentro você está quebrantado e contrito? Que por dentro você é aquele abatido de Isaías 66:2, para quem Deus olha? Que por dentro você é esse que treme diante da palavra do Senhor? É assim que eu imagino que eram os supostos heróis da fé que eu admirei por muitos anos e admiro. É assim que eu imagino que era John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards. É assim que eu imagino que era o próprio apóstolo Paulo, alguém que espiritualmente tinha conexões. A sua religiosidade não é de palavras. A sua religiosidade não é apenas algo externo, mas uma ligação profunda no Espírito com Deus. Eu quero que você vá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, que parece ser um texto gêmeo de Romanos 14, e que vai nos dar a mais base para a gente entender esse negócio de sermos fervorosos no Espírito. A partir do versículo 16, diz assim, regozijai-vos sempre. Não tem culto e manipulação externa que possa provocar isso em você, se você não tiver uma ligação profunda espiritual com Deus. Seja uma pessoa alegre sempre. Esse é o sou feliz com Jesus na prática, não é? Seja alegre sempre, sempre, apesar dos problemas. Seja alegre em Deus, realize-se em Deus sempre. Depois diz assim, ore sem cessar. E você sabe que isso não está restrito a um culto, nem um lugar, nem uma campanha de oração.
mas há um estilo de vida adotado por você no Espírito, orando no Espírito em todo o tempo, orando no Espírito em todo o tempo. Você não fica intrigado com Deus, você não vive distanciado de Deus só porque você está no trânsito, só porque você está na fila de banco. Você é uma pessoa que ora sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradecer a Deus por tudo. Veja como essas conexões fazem diferença. O que seria de Jó se ele não fosse um homem assim, irmãos? O que seria de Jó, né? Se ele não fosse um homem assim, quando ele recebe todas aquelas notícias catastróficas, horríveis. A sua família, de súbito, foi tomada por um terremoto. Eu não digo isso com muito prazer, mas a vida é assim. Todas as famílias, nenhuma escapa. Todas as famílias, em algum momento, vão ser tomadas por um terremoto, por uma avalanche, por uma enxurrada, um furacão, um vendaval. Ontem lá no Rio de Janeiro teve vento de 113 km por hora. É muito vento, não é? Agora, ao mesmo tempo que com chuva e enxurradas. Se você não sabe o que é enxurrada, ah, Deus, montes caindo, gente, montes caindo, deslizamento, desbarrancamentos. E às vezes você reclama da topografia da sua cidade. Ah, aqui não tem serra, não tem um pão de açúcar, não é? Por isso que a gente não tem deslizamentos. Não é maravilhoso isso? Já ouviu falar de deslizamentos em Rio Branco, né? Ai, desbarrancamento lá na cidade do povo. Não tem. Não é engraçado? A Bíblia diz assim: em tudo dê graças. Em tudo dê graças. Eu estou entrando numa que eu estou dispensando as gratidões formais. E estou começando a simplesmente dizer assim: obrigado, Senhor. E às vezes eu choco algumas pessoas, as pessoas dizem: pastor, agradeça aí. Eu falo: obrigado, Jesus. Antigamente, quando a oração era mais curta, aí tinha uma piadinha sem graça. O pastor está com fome. Mas, meu irmão, você ainda faz essa piada? Isso é pior do que a do pavê. Isso é pior do que o tiozão do pavê, que faz a piada do pavê toda hora. Está com fome, hein, pastor? Ah, desculpa, esqueci de orar pelos desertos, pelo Mar Vermelho, pelas... Obrigado. A oração tradicional dos judeus, que provavelmente foi a que Jesus fez na multiplicação dos pães, foi: bendito seja tu, Senhor, Criador do céu e da terra. Pronto. A gente é que às vezes inventa uns discursos longos para certas coisas cuja simplicidade está faltando. E esse obrigado, Jesus, que pode lhe escandalizar, é o mesmo que deveria ser dito o dia inteiro, ou não é? Obrigado, Senhor, obrigado. Viajou, chegou em casa, obrigado, Senhor, obrigado, né? O menino formou, obrigado, Jesus, obrigado. O menino nasceu, obrigado. Menino aniversariou, obrigado. Recebeu o salário no fim do mês, obrigado, Jesus, obrigado. Simples e em tudo dai graças. Tem como dar graças em tudo, se não for assim? Tem? Ou você precisa de
Amantíssimo Deus e Pai, Tu que estás aqui, ali, acolá, aleluia. Você precisa disso para agradecer a Deus? Ou seus lábios são muito pesados para dizer: muito obrigado, meu Senhor. Oh, obrigado. Sabia que dá para ficar dizendo obrigado o dia inteiro? Dá para ficar, dá. Sonoro ou silencioso, dá para ficar dizendo obrigado o dia inteiro. Nos anos 90, encontrei um rapaz aqui de São Paulo, aliás, em São Paulo, um rapaz que é um pouco trabalhoso aqui na cidade, e ele estava me dizendo que mandaram ele para um retiro Seixonoye, lá em São Paulo. E lá ele aprendeu que tinha que ser grato aos antepassados. E que de vez em quando ele teria que dizer obrigado papai, obrigado mamãe, mesmo que eles tivessem morrido. E ele me contou rindo que deram uma enxada para eles capinarem uns matos, e eles ficavam capinando, e de vez em quando tinha que dizer obrigado papai, obrigado mamãe, porque eles eram levados a entender o valor dos pais na vida deles. Olha, esse pessoal tem uma noção sobre gratidão, mas a gratidão precisa ser acima de tudo a Deus, né? Obrigado, Senhor, obrigado. Tem como em tudo dar graça sem ser assim? Não vai dar para ficar fazendo um discurso formal o dia inteiro, apenas falar obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Chegou em casa, passou por um trânsito horrível, falou obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Senhor, obrigado, 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 sim, obrigado. Algumas pessoas sabem dizer obrigado para os outros, né? Obrigado, 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 muito obrigado, obrigado, obrigado. São até educadinhos na sua vida social. Mas a Bíblia chama para você para ser educadinho com Deus e dizer obrigado. Isso é ser fervoroso de espírito, sem externalidades. Pode dizer em pensamento, pode dizer com o cantinho da boca, pode dizer em alto e bom som. Isso é você que decide. Se há um verdadeiro sentimento de gratidão, não deixa passar. Não deixa passar. Prosseguindo, não apagueis o espírito. Estamos falando de ser fervoroso de espírito. E a Bíblia diz: não apagueis o espírito. Na cultura evangélica, teológica, ficou convencionado que se está com letra maiúscula é o Espírito Santo, né? Mas acredite, é apenas uma convenção. Deus necessariamente não assina embaixo. Muitas vezes os originais nem vinham com letras maiúsculas. E se você achar que é o Espírito Santo, ele está dizendo não apagueis o Espírito, então o Espírito se apaga? O Espírito de Deus não se apaga. O Espírito do homem, diz Provérbios 11, o Espírito é a lâmpada do Senhor, que ilumina o homem, que desperta o homem. O Espírito Santo nunca se apaga, mas o seu se apaga. É por isso que a Bíblia diz: seja fervoroso de espírito. Não deixa morrer, não. Não deixa o espírito morrer, não deixa o espírito apagar, né? É por aí. Não apague o espírito. O seu espírito se apaga. É por isso que a Bíblia diz que você tem que ser fervoroso de espírito, porque tem época que o seu espírito está gelatinoso, né?
Algumas pessoas pensando em ser fervoroso, mas fervoroso não vem de fervor, não é para queimar tudo. Pois é, queime tudo por dentro, para começar, senão é apenas a macaqueação religiosa. Eu acho legal aqueles cultos que o cara fala, quem é homem de Deus aí? Aí todo mundo, ei! Agora só os fervorosos de espírito, digam amém. Aí todo mundo, amém! Você acha que Deus está preocupado com isso? Deus está olhando para você lá dentro, para ver como está o seu coração. O espírito é área de investimento constante. Foi o que Davi disse, veja se há qualquer coisa ruim aí e me corrija. E acredite, sempre há. Sempre, 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 sempre há algo para ser corrigido. Senão a Bíblia não diria, vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Continuando. Não despreze profecia. E você sabe que profecia aqui não é a profecia da irmã Joaquina. É a profecia da Escritura. Não despreze a profecia da Escritura. Nós conhecemos muito pouco sobre a profecia da Escritura, sobre o espírito da profecia, como diz a Bíblia. E 1/3 da Escritura, no mínimo 1/3 é profecia. A cada 3 partes da Bíblia, uma é profecia. A Bíblia é profecia o tempo todo. E profecia é algo tão profundo que é, para mim, como se fosse uma das provas da existência de Deus, embora Deus não esteja nem aí para provar que Ele existe, mas Ele, quando faz uma profecia no Velho Testamento, Ele diz, eu sou aquele que fala antes, para que quando acontecer, saibais que eu, o Senhor, disse antes. Então, eu gosto da profecia bíblica. Ela nos faz crescer, ela nos faz conectar toda a Bíblia, ela nos traz alegrias indizíveis. Ela nos faz ver as coisas sendo confirmadas diante dos nossos olhos. Elas são alimentos para o nosso espírito. E se é para ser fervoroso no espírito, é preciso conhecer a linguagem profética de Deus, que Ele manifesta na sua palavra. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Ele não está dizendo para você crer em todas as coisas. Ele está dizendo, analise. Tenha coragem para analisar todas as coisas. Simples assim. A gente analisa, submete a palavra de Deus. Se existe alguma coisa boa para ser colhida, que seja assim, mas nós analisamos, nós julgamos todas as coisas. E por último, irmãos, no versículo 22, abstende-vos de toda forma de mal. Olha, essa é uma tradução, foi muito difícil talvez para os primeiros tradutores, traduzir esse versículo. E houve versões que preferiram dizer assim, abstende-vos, evitando a aparência do mal, né? Não sei se talvez alguma versão aqui tenha isso, a aparência do mal. O que a versão atualizada diz é toda forma de mal. Esse conceito de evitar a aparência do mal me parece uma fábrica de hipocrisia. Eu sei que há muita sinceridade por trás disso, mas aqueles que estão preocupados em só evitar a aparência e não o mal, esse é o problema. Eu conheço muito crente atolado em problemas, mas mas temos que evitar a aparência. Temos que evitar a aparência do mal. E eles passam a sua vida toda dando olé nos outros, escondendo aqui para evitar a aparência do mal. Porque tem que evitar a aparência. O que o texto nos diz é,
abstende-vos de toda forma de mal. É o mal e não a aparência que é o problema. O problema é o mal, qualquer forma de mal. Se uma coisa é má, eu devo evitá-la, pronto. Essa é a raiz. E eu faço reflexões espirituais profundas e entendo, isso é mal e eu não quero. Às vezes, nós parecemos casais de namorados do seringal, que eram extremamente comportados enquanto o pai e a mãe estavam presentes, né? Mas qualquer vacilada era gravidez, né? Né? Os namoros do seringal deviam ser engraçados. Tinha alguém ali vigiando e o casal tinha que se comportar, por quê? Porque tinha alguém vigiando, você tinha que evitar a aparência de alguma coisa, mas vacilou, né? Bobeou, fica bochuda. Precisamos de um pouco mais de essência. Deus não é um pai leso para a gente estar enganando Ele. Você está mais preocupado com a aparência do mal ou com o mal? Essas coisas precisam ser decididas dentro de você. É internamente que elas se resolvem. Aquilo que é verdadeiro internamente modifica o externo. Aquilo que é falso externamente, nem de longe toca no interno. Percebe a diferença? É por isso que a Bíblia diz: seja fervoroso no Espírito. Você tem essa consciência que é dentro de você que se travam as batalhas, ou você vive desse negócio de aparência de mal? Quando os religiosos quiseram censurar Jesus por causa de algumas externalidades da lei de Moisés relacionadas com comida, e ele fez questão de quebrar algumas na frente de todo mundo, ele disse: não é o que entra no homem que o contamina. Não é. Você conhece algum crente que tem grilo com alguma externalidade alimentícia, alguma religiosidade alimentícia, e ele não come porco, e não come sangue, e não come carne de animais sufocadas? E eu não estou nem aí, inclusive não estou nem aí para julgá-lo. Se ele tem paz em viver assim, que seja. A pergunta é: isso é coerente com a vida interna dele? Ou será que ele precisa demonstrar que ele não come sangue, que ele precisa demonstrar que ele não come porco, que ele precisa demonstrar que ele não come animais sufocados? Quando Davi disse para Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sonda, prova-me, Senhor, e veja se há em mim algum caminho mau. Se você disser para Deus hoje, lá na sua casa, ajoelhado: Deus, veja se há em mim algum caminho mau, e faça um escaneamento, faça uma faxina, será que Deus vai responder assim: você comeu o animal sufocado? Você comeu calabresa, que é porco? Não esquece não, tá? Você comeu molho cabidela, que é sangue? Você acha que Deus vai vir? Ou ele vai dizer assim: olha, tem aí dentro um coração não perdoador. Aí dentro tem alguém que não fala comigo, não ora. Aí dentro tem avareza, tem furto,
tem fruto de dinheiro desonesto entrando na sua casa, aí dentro tem coisas que você anda aprovando. Você até evitou a aparência do mal, mas não evitou o mal. Você acha que Deus está preocupado com essas coisas? Ou Ele vai dizer, estou vendo aí um sanguezinho que você comeu ontem. Ser fervoroso de espírito é nível elevado. É um upgrade na vida cristã. É sair dessa ciranda de viver preocupado com a aparência do mal e se preocupar com o mal de verdade. Volta para Romanos capítulo 12. Só para a gente encerrar. A frase sede fervorosos de espírito está no meio de duas. A primeira delas é: não seja remisso. Para de ser lento na vida cristã. Se é para voltar a ler a Bíblia, volte a ler a Bíblia. Se é para voltar a congregar, volte. Se é para perdoar e se perdoar, faça isso imediatamente. Procure a pessoa com a qual você precisa resolver questões espirituais. Às vezes o melhor caminho é a verdade. Não seja remisso, seja zeloso pelas coisas de Deus. E a outra frase é: servindo ao Senhor. Será que dá para ser fervoroso de espírito sem ser servo? Não faz sentido. As coisas são ditas com palavras tão delicadas que se encaixam de uma maneira tão poderosa. Seja fervoroso de espírito. Como? Servindo ao Senhor. Internamente primeiro e externamente. Que Deus, que conhece todas as coisas, nos ajude a ser fervorosos antes de qualquer coisa no Espírito, com aquelas características recomendadas na palavra. Pessoas quebrantadas, Deus não despreza. Pessoas contritas, pessoas abatidas e contritas, que tremem diante da palavra do Senhor, que no Espírito são alimentadas pelo seu contato com Deus, que vivem vida de gratidão o tempo todo, que não deixam o Espírito apagar o tempo todo. Que Deus nos ajude a cultivar essas coisas e sermos transformados à medida que seguimos nossa vida nesse mundo. Amém? Nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom e nos traz desafios elevados. E aqui a Tua palavra tem nos dito para sermos fervorosos no Espírito. Estamos tão distantes disso às vezes, meu Pai, nem sabemos direito o que isso venha a significar. Mas entendemos, na essência, que trata-se de uma conexão profunda contigo o tempo todo, todos os dias. Precisamos disso e Tu sabes que precisamos. Leva-nos a isso pelo Teu Espírito, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.